Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo aqui em seus estúdios Lucimara Machado. Ela que é terapeuta emocional e também vice-presidente da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. E nesse momento nós vamos conversar com a Lucimara para ver o porquê que uma terapeuta emocional resolveu ser vice-presidente de uma associação de comunicação. Por quê? Tudo bem com vocês? Por quê? Porque uma associação tem pessoas, tem membros, e nessa associação nós temos muito emocional para ser tratado, muito emocional para ser cuidado. Então, em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares aonde passarmos, no trabalho, na escola, na família, o emocional é fundamental a gente olhar para eles. E por que não na associação? A associação é um lugar que tem pessoas, e as pessoas têm emocional. Não tem como a gente separar o emocional. O emocional é unido. E o turismo, ele foi um dos mais impactados diante da pandemia. E a gente percebeu que não só os empresários, mas também os colaboradores estavam muito doentes. Foi por isso que vocês resolveram fazer o primeiro projeto da associação focado na saúde mental? Com certeza, com certeza. Porque na pandemia, o que que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas foram afetadas financeiramente, e com isso o emocional ficou muito debilitado. O emocional ficou muito destruído, humilhado, e as pessoas não tinham perspectiva de vida. Então, olhar para esse lado faz total sentido, porque é um total cuidado. É o cuidado do seu emocional. Uma pessoa emocionalmente fragilizada, ela não vê solução para outras coisas. Ela não vê solução para aquela situação que ela está vivendo. Então, assim, o emocional, a associação olha para todo o turismo, a gente olha para a cultura, e tudo isso tem um emocional envolvido. Tudo isso tem. A pessoa vem de uma outra cidade visitar a nossa cidade. Se ela não é bem acolhida, ela vai embora triste. E a tristeza é o quê? É emocional, né? Então, ela não vai mais falar com outra pessoa, "Ó, visita Sertãozinho." Não vai, por quê? Ela não foi bem acolhida. Muitas vezes ela vem num dia, a pessoa que vai acolher ela tá como? Triste, magoada, irritada. E aí, como ela não consegue controlar as emoções, que é a inteligência emocional, como ela não consegue controlar as emoções, o que que vai acontecer? Ela vai descontar no outro. E isso é o quê? Emocional. Outra coisa que a gente percebe, Lucimara, é as pessoas cada vez mais tristes e elas não estão satisfeitas com nada. Por mais que as coisas estejam acontecendo, a gente percebe que as pessoas não têm mais a gratidão. A gratidão de um dia ter amanhecido, por exemplo, nós viramos uma instância turística. Em vez de muitas pessoas estarem comemorando, elas estão procurando pelo em ovo, vamos falar assim, né? Isso. E para de observar que, através de uma cidade que é uma instância turística, nós podemos estar gerando mais emprego e renda para toda a população e acolhendo outras pessoas. Sertãozinho, que sempre foi uma cidade de negócios, hoje ele está com outro segmento, não só a cana-de-açúcar, mas o turismo. Como que a gente pode estar melhorando? Através apenas da terapia, a gente consegue solucionar todo esse problema? Ó, a terapia tem um papel fundamental, né? Mas assim, a gente precisa olhar, na terapia eu vou olhar para o histórico dessa pessoa, desse cliente, desse paciente.
Mas isso tudo vem de um histórico familiar também, né? Eu sou formado por tudo aquilo que eu aprendi na minha infância. Então, não tem como eu formar o meu modelo de mundo hoje. Ah, acordei e resolvi ser assim. Acordei e resolvi só parar de agradecer, só reclamar. Entendeu? Ninguém. Se eu venho de uma família que só reclama, eu vou aprender a reclamar só. Se eu venho de uma família que só briga, eu vou aprender só a brigar. Então, o nosso histórico de vida nos forma para o hoje. Então, eu falo que todo esse total faz toda a diferença. Então, a gente tem que cuidar. É corpo, é mente e é espírito. Então, eu tenho que estar com o emocional trabalhado, com o físico cuidado, e eu tenho que estar com o espiritual também. Nós temos uma educação assim de que não vou cuidar só do corpo, ou eu vou cuidar só do meu trabalho. Eu esqueço que está tudo junto. Não tem como eu separar uma coisa da outra. Ah, eu vou trabalhar hoje, tristeza, fica em casa, não quero que você vá comigo. Hoje eu vou trabalhar, irritação, fica em casa. Eu não quero que você vá comigo. Não tem como eu separar. Então, eu preciso que esses três pilares da minha vida estejam prontos, porque assim eu vou conseguir lidar com qualquer situação. Bom, nós crescemos, a Lucimar é amiga de longas datas, Uhum, e verdade. nós crescemos num mundo que todo mundo, que você chegava na empresa para trabalhar, eles falavam assim, ó, problema de casa você deixa em casa, aqui você vai trabalhar. Conseguimos deixar os problemas na porta de fora? Ou a NR1 Precisamos. veio para superar esse desafio? Isso, a NR1 veio para mostrar para o colaborador e para mostrar para o dono da empresa que tem que olhar para o seu colaborador. Eu não posso só cobrar metas, eu não posso só cobrar com que ele ganhe mais, com que ele faça mais lucros, com que ele venda mais. Eu tenho que olhar para esse emocional. Por quê? Porque em qualquer empresa, o dono dela, ele não vai conseguir ser o dono, o financeiro, o faxineiro, o recepcionista. Então, se na minha bancada de recepção eu tenho pessoas fragilizadas emocionalmente, pessoas humilhadas, pessoas trabalhando sob pressão, toda a minha empresa vai ser afetada por aquele funcionário. Um setor que as pessoas não têm entrosamento, um tem irritação com o outro, um irrita, o outro irrita, eles já vêm aquilo irritado de casa, cansado de casa. Então, assim, não tem como uma empresa evoluir assim. Isso vai afetando aos poucos a empresa, até chegar no dono da empresa. Então, isso acontece muito. Então, a gente não tem como separar o emocional do meu trabalho. Não tem como eu falar, fica aí tristeza que eu vou trabalhar hoje, fica aí ansiedade que eu vou trabalhar hoje. Eu não consigo separar. Por isso, eu preciso ter uma inteligência emocional, para eu conseguir lidar com as minhas emoções. Porque a inteligência emocional é isso, é eu saber lidar com as minhas emoções. Então, eu só vou conseguir lidar com as emoções quando eu conheço as minhas emoções. E a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, aí sim eu vou aprender a agradecer. Aí sim eu vou aprender a ser grata por tudo aquilo que eu tenho, pelo meu trabalho, pelo meu patrão, pela minha família. Então, eu mudando o meu interior, todo o meu externo, ele vai ser abrangido também por toda essa situação. Então, não tem como eu separar. Eu preciso cuidar para que essa união dê bom. E uma coisa que é interessante a gente já se conectar é que não existe patrão sem o empregado e não Não, existe empregado sem o patrão. de É jeito um nenhum. trabalhando junto com o outro e todos unidos para levar a um consenso comum. Então, Com ninguém é certeza. melhor que ninguém, e muito pelo contrário, não existe renda sem Uhum. trabalho. E Não, aí, a gente está conseguindo, através da saúde mental, quebrar um pouquinho essa barreira. Por sim, exemplo, a gente consegue mostrar para as pessoas que saúde mental não é coisa só de pessoa louca, não, deprimida, mas a saúde não. mental é uma situação de todos nós? Sim, a gente consegue mostrar, a gente consegue, e muito mais do que mostrar, a pessoa precisa sentir, a pessoa precisa entender.
que isso faz sentido. Só que isso tudo quando ela começa a sentir. A partir do momento que ela começa a sentir, aí ela começa a ver. Aí ela se torna uma pessoa grata, ela se torna uma pessoa agradável, ela se torna uma pessoa amável no ambiente de trabalho. Então, a gente consegue sim, com o nosso projeto, a gente consegue sim acolher essas pessoas, dar total apoio. E a NR1 veio para que assim tanto o dono da empresa como os colaboradores eles tivessem uma união nesse trabalho. O dono da empresa entenda e ouça o colaborador, porque não adianta nada eu ter um colaborador que eu não sei nem quem que é. Eu sei do olerite dele, eu pago o olerite dele, mas eu não sei quem ele é. Então, assim, é difícil? É muito difícil. Pode ver que tem várias empresas que acontece o quê? Tem setores, né? E nos setores tem líderes. Então, muitas vezes, o dono da empresa ele não tem acesso a todos, né? Mas o líder tem. Então, o que que o dono dessa empresa pode sugerir? Vamos começar a capacitar essa liderança para que essa liderança tenha esse tinho, assim, né, de olhar para esse funcionário, ó, hoje ele não está bem. Vou chamar ele para conversar, eu vou ouvir um pouquinho dele, porque às vezes o funcionário precisa disso. Ele precisa que seja ouvido. Porque às vezes ele está com um problema em casa, o problema é seu. Sabe que esse problema é seu lá da sua casa, vai afetar aqui na minha empresa. Entendeu? Se chega uma pessoa de fora, eu trato mal, eu trato ruim, o que que vai acontecer? Essa pessoa que chegou, que foi tratada mal, ela vai falar mal da sua empresa. E com certeza ela não vai voltar. Então, a lei veio para que eles trabalhassem juntos e conseguissem essa evolução. E uma coisa que eu digo é, dentro da comunicação, mais um momento que a gente chama a atenção. Não adianta a empresa só pensar no marketing se ela não pensa na comunicação e na saúde mental. Porque Com ela pode certeza. fazer propagandas inúmeras. Se o funcionário dela está doente e ela não dá ouvidos para aquele funcionário, o cliente chegou lá, ele pode ter gastado milhões em marketing, que foi para o Beleléu. Ele perdeu não só um cliente, porque aquele cliente, quando ele chega e ele é mal recebido, ele não vai falar para uma pessoa, ele vai espalhar isso para toda a internet. Vai Agora, o contrário é também. verdade. A pessoa ela é bem atendida, ela vai falar para uma, duas pessoas. Ela não vai postar isso na rede social. Com Então, certeza. tá vendo como saúde mental, comunicação é interligado? E a saúde E mental é comunicação, né? Toda uma comunicação. E é essa comunicação que precisa ser dita, porque hoje em dia existe um tabu muito grande, né? Você não pode falar que você está triste, você não pode falar que você está deprimido, você não pode falar que hoje eu não estou afim de fazer nada. E assim, eu preciso pedir, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas se eu não tiver essa comunicação em falar, o outro não vai adivinhar. Eu preciso falar, eu preciso pedir essa ajuda. Então, um funcionário doente, uma empresa doente. Ô, Lucimara, outra coisa que tem me chamado muita atenção. O corpo ele fala. Quando você não está bem, o corpo te Ele fala. fala. E as doenças assintomáticas, ele Uhum, é um perfil de que aquela pessoa está precisando cuidar de saúde mental. Porque uhum. ultimamente tem tanta IA na vida, é fibromialgia, não sei mais o que de dia, e você vai nos médicos, os médicos não descobrem. Por quê? Isso é um problema mental? É um problema emocional, né? É um problema emocional. Então, assim, como tem os médicos, tem o fisioterapeuta, tem. Então, são ramificações, né? Então, assim, a gente precisa saber que cada um cuida de uma coisa. Então, o médico, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar os sintomas. Por quê? Porque ele é o médico, ele é baseado nos exames. Mas o que a gente precisa entender é que uma tristeza, você não consegue descobrir ela num exame de sangue. Uma tristeza, você não consegue descobrir ela num raio-x, num exame de imagem. Então, para isso, eu preciso entender. O meu corpo, ele grita. O meu inconsciente, ele grita em silêncio. Você pode ver que tem épocas que as coisas estão tranquilas. Eu não tenho nada. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho insônia, eu não tenho nada.
Agora, tem épocas que está tão turbulento, que é uma coisa atrás da outra, a gente acorda e fala assim, meu Deus, hoje o dia foi assim, tanta coisa, uma coisa em cima da outra. Você pode ver que na outra semana aparece uma gripe, aparece uma crise de alergia, aparece uma descamação no corpo. Por quê? Porque o corpo está pondo para fora aquilo que ele não está dando conta, aquilo que o emocional está transbordando. Então, ele tem que gritar de alguma forma. Então, é uma dor de cabeça excessiva, são noites de sono sem dormir. É uma dor no corpo que eu falo assim, eu tenho uma dor no corpo que começa do fio de cabelo até o dedinho do pé. Como será que está o seu emocional? Aí quando a gente para pensar, a pessoa, você pergunta para a pessoa assim, o paciente, né? Como que você está emocionalmente? A pessoa para, pensa e começa a chorar, porque nem ela sabe como ela está. Então, o nosso corpo, ele fala, só que nós não somos educados a ouvir o nosso corpo. Nós não somos educados a prestar atenção no que o nosso corpo está falando. Eu E é ouso, onde cada vez mais aumenta as doenças. eu ouso dizer que o corpo não fala, ele está gritando ultimamente. Tá. Socorro. E outra coisa, a gente tem visto que de uns anos para cá, nós temos janeiro branco, nós temos setembro amarelo, nós temos outubro rosa, ou seja, até o calendário já está nos chamando a atenção de que, olha, vamos cuidar da saúde mental. É isso Com mesmo? certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. E por que que janeiro foi escolhido como mês da conscientização, né? é, da saúde mental. Por quê? Porque janeiro é o mês do recomeço. Janeiro é o mês das metas. Janeiro é aquele mês que eu falo, não, eu vou mudar, eu vou fazer dieta, eu vou começar a ir para academia, eu vou arrumar um novo trabalho. Então, assim, eu tenho uma expectativa muito grande, né? Então, é nessa meta que a gente começa a olhar para essa saúde mental, para esse inconsciente, né? Então, janeiro, ele já foi escolhido por causa disso. E branco, janeiro branco, porque branco é paz, né? A gente já fala que branco é paz. Então, para você ficar mais leve e para a gente começar esse mês de janeiro, já começar o ano pensando numa melhora, porque a saúde mental, ela está realmente esquecida muitas vezes. Você pode ver quantas mães, quantas mulheres de família, quantos adolescentes hoje em dia precisam desse cuidado. Então, janeiro, ele vem para que nós possamos prestar atenção nesse emocional, dar um pouco mais de atenção, coisa que no resto do ano a gente não vai olhar para isso. Então, janeiro já foi separado para isso, para que eu dê atenção para as falas, para que eu dê atenção para o comportamento da pessoa, para que eu dê atenção para aquela pessoa que fala, eu não quero sair de casa, eu quero ficar quietinha aqui em casa, não quero ouvir barulho, eu quero ficar no escuro. Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Então, por isso que janeiro foi escolhido como o janeiro branco, a conscientização da saúde mental. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa olhar para essa saúde mental com todo acolhimento, desarmados de julgamento e acolher cada um que chega conosco, chega até nós, né? Bom, e é por isso que a partir de hoje, sexta-feira, a gente vai estar fazendo um trabalho de saúde mental dentro do Fala Mulher. É uma parceria da Rota do Turismo junto com a Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro, onde as nossas profissionais, nós temos a Lucimara, nós temos a Vilmara, a Mayra e tantas outras terapeutas dentro da associação, que nós estamos abrindo espaço para elas estarem vindo, trazendo esclarecimentos e ouvindo a população. Você acredita que isso vai ajudar, Lucimara? Com certeza, com certeza. Porque assim, eu só aprendo quando eu ouço. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente se mostrar, mais as pessoas vão começar a ter essa consciência, mais as pessoas vão começar a prestar atenção. Porque às vezes eu tenho dentro de casa uma pessoa que está depressiva e eu não estou vendo. Às vezes eu estou com uma pessoa depressiva no meu trabalho, eu não estou vendo. Quando eu vou perceber, ela já se suicidou, que é muitos casos que a gente vê. Então, o meio de comunicação, ele veio como uma parceira, uma ajuda para que a gente consiga mostrar para todo mundo, para que a gente consiga falar que esse emocional precisa ser ouvido.
não precisa ter vergonha. Esse emocional precisa ser falado. Então, assim, todo meio de comunicação é muito útil para esse tipo de informação. Eu gostaria de te agradecer por você ter disponibilizado o teu tempo, o teu momento, o teu Imagina. conhecimento. E caso alguma pessoa queira falar com você, qual que é o seu contato? Você pode deixar? Meu contato é o meu telefone, né? Meu WhatsApp é 16 99334 7319. Eu ainda tenho 2 horários para esse mês ainda, tenho 2 horários vagos. Quem se interessar pode vir, a gente pode conversar, vou te explicar direitinho como que funciona, e você vai ver como é interessante cuidar desse emocional, como é interessante saber se eu estou ansiosa, por que que eu estou ansiosa? Se eu estou com medo, por que que eu estou com medo? Se eu estou paralisada numa coisa que tanto eu queria fazer, mas eu não consigo fazer, o porquê disso? A raiz dessas emoções. Então, foi um prazer participar, te agradeço pela oportunidade, e estamos aqui para acolher. E lembrando às empresas que a nossa equipe de profissionais está aberta para estar levando palestras, esclarecimentos e cuidando da saúde mental e da NR1 da sua empresa e dos seus funcionários. Muito Com obrigada, certeza. Lucimara. Imagina, tchau, um abraço, Dri. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.